Vamos ao assunto. As Forças Armadas brasileiras estão preocupadíssimas com o estado da aliança com os Estados Unidos diante da crise entre os dois países. Preocupadíssimas também pela ofensiva de charme, vamos colocar assim, do escritório russo e da China, exatamente depois do tarifaço de Trump. Reportagem de Caio Junqueira. A preocupação do Exército Brasileiro se divide em duas frentes: a aproximação feita por empresas da China e da Rússia e a possibilidade de interrupção dos negócios com os Estados Unidos pelo tarifaço. O Exército Brasileiro já encomendou aos americanos a compra de 12 helicópteros Black Hawk avaliados em 451 milhões de dólares e mais de 200 mísseis Javelin, orçados em 74 milhões de dólares. Essa compra não seria afetada pelas tarifas por ser uma negociação governamental, mas poderia ser barrada por Trump. Outro ponto de apreensão envolve a aquisição por parte da Colômbia de caças produzidos no Brasil. 30% dos componentes da aeronave são americanos, correndo o risco de se tornarem mais caros com a imposição do tarifaço. Caso os negócios sejam interrompidos, a situação das Forças Armadas, que, segundo militares, já está complicada, se tornaria crítica. Até o momento, 65% da frota brasileira está sem combustível. Tanto o Exército quanto a Marinha e a Aeronáutica monitoram o tema, além de dialogar com o Pentágono. Até o momento, a percepção é positiva de que não haverá interferência americana nos assuntos militares entre os dois países. O grupo também avalia que a tentativa de aproximação de empresas de defesa da China e da Rússia são resultado de uma política externa mais alinhada com as duas potências, impulsionada por nomes próximos de Lula. Rui Costa, da Casa Civil, motivado pelos investimentos da China na Bahia, seu reduto eleitoral. Sidônio Palmeira, da Comunicação, que vê resultados positivos na popularidade de Lula depois do enfrentamento com Trump. E o sentimento histórico anti-americano de Celso Amorim. Segundo os militares, porém, mudanças na cooperação militar são fatores que levariam tempo e não poderiam ser realizadas sem consultas aos próprios militares. Sandro, a reportagem do Caio, aqui ao meu lado, nos remete ao campo da sua excelência profissional, sendo o grande campo da geopolítica. Aparentemente, nesse grande campo da geopolítica, nós estamos numa situação das mais perigosas. Nós somos vistos como um braço da China? Eu não diria um braço da China, William, mas há um ditado que se diz muito quando a gente trabalha no ensino de estratégia, de que é quando você vai a um jantar e você não está sentado, então você é parte do menu. Então, o que eu vejo é muito claramente a competição de grandes potências forçando o Brasil a ter de tomar uma decisão que, por parte da nossa política externa, sempre foi uma decisão protelada, sempre foi uma decisão, a partir de toda a nossa experiência histórica, sempre foi uma decisão tomada sempre no último minuto. Foi assim com a Segunda Guerra Mundial, foi assim com a Guerra Fria. Mas o problema é que nesse momento de competição entre China, Rússia e Estados Unidos, na ordem global, talvez a nossa mão esteja sendo forçada. E essa é a grande questão e a grande característica. E aí, um dos campos mais profícuos nesse sentido, cabe lembrar a ascensão dos gastos militares globais, é justamente o campo dos armamentos e é justamente o campo das vendas de defesa que tem sido aí em grande quantidade. É só lembrar que a gente teve, ano passado, o maior recorde na história de gastos globais. Então, 2 trilhões 460 bilhões de dólares. E o que a gente está vendo é que o Brasil não está fora desse jogo. Então, cabe talvez a Brasília entender um pouco aí o que está no menu e talvez sair do menu. A afirmação do Sandro fez todo mundo aqui, a câmera estava fechada nele, rir com a ironia. Se você vai para o jantar e você não está sentado, você vai ser jantado. Nesse caso, Lorival, os relatos que chegam a nós, de entes privados, empresários sobretudo, que já foram a Washington, já tentaram conversar lá, já tiveram seus contatos, souberam alguma coisa via empresas americanas, é que até mesmo a questão do Bolsonaro, do ponto de vista do Trump, está subordinada à China. Ou seja, a China é o grande adversário, é a grande rivalidade, e sob essa perspectiva, a perspectiva de Trump, a perspectiva que
vigora em Washington, o Brasil é uma peça da China. Ele tem se comportado assim, né? No governo Lula, toda a diplomacia presidencial, quase toda, né? Com algumas exceções, mas grande parte da energia da diplomacia presidencial tem sido dedicada a cultivar a relação bilateral com a China e também a relação com os BRICS, que, por sua vez, é um bloco liderado pela China, né? E com a Rússia como ali uma potência subsidiária ali também enganchada ali na liderança chinesa, né? Eu acho que fica claro para o mundo inteiro para que lado bate o coração do presidente Lula, a forma como ele se refere às pautas chinesas, né, da substituição do dólar, quando ele convida um assessor do governo chinês para vir discutir aqui como regular as big techs, né, as redes sociais. Sabemos que na China existe muita censura, né? Aliás, hoje os humoristas, os comediantes de uma província da China foram proibidos, as comediantes, na verdade, de fazer piadas sobre os homens, porque tá tendo muitas piadas assim sobre ex-maridos, sobre homens. Os homens podem fazer piadas sobre as mulheres, mas o contrário não pode. Então, a China está num momento do ponto de vista do seu equipamento de defesa, de grande otimismo, né, por causa do conflito entre a Índia e o Paquistão. Os aviões J-10C performaram bem com os mísseis PLE-15, que aparentemente derrubaram um avião francês Rafale, né, da Índia, e a China está num momento de autoafirmação nesse sentido. Então, os militares brasileiros realmente têm muitos motivos para temer uma interferência, né, do governo Lula nesse aspecto também, nem que seja como tentativa de chantagear, de pressionar os Estados Unidos e sair pela culatra, né? Daniel, o embaixador da China é um diplomata profissional de muita competência. Não é à toa, trabalha para uma superpotência, né? A gente pode chamar a China de superpotência. Ele tem sido visto fazendo visitas a figuras representativas do ponto de vista político em relação ao agro brasileiro, oferecendo ao agro brasileiro investimentos naquilo que aperta realmente o agro brasileiro, que é a logística e a infraestrutura, mas também oferecendo garantias, que eu não tenho conhecimento exatamente de detalhes dessas garantias, de compra de exportações brasileiras. Como é que está sendo essa ofensiva de charme aí em Brasília? Olha, William, na questão do agro, eu confesso que não tenho a informação, mas existem acenos já vários, e não só neste governo da China, de investir pesadamente em infraestrutura, o que também dialoga muito com o agronegócio, porque grãos e proteína requerem escoamento. A China investiu pesadamente aqui no setor portuário, hoje detém um terminal de contêineres em Paranaguá, tem prometido investimentos muito altos em ferrovias que ainda não se materializaram, e tem feito investimentos muito pesados em mineração e em energia elétrica. Isso tem acontecido, a China tem avançado. Se me permite uma observação sobre a questão militar em si, William, que acho que a gente não pode esquecer, é que em algumas ocasiões nos governos do PT houve uma subordinação dos assuntos de defesa a intromissões políticas. Isso começou lá no governo Dilma, quando a gente tinha quase uma encomenda da FAB dos jatos, dos caças da Boeing, para renovar a frota da FAB, e por causa do escândalo de espionagem eletrônica, o Brasil acabou decidindo pelos Gripen suecos. Mais recentemente, a gente viu, por causa da guerra Israel-Hamas, a gente viu a paralisia da compra bilionária de obuseiros pelo Exército, que já estava encaminhada ali para a Elbit israelense, apenas por uma determinação política. E a gente vê, talvez hoje, um dos principais produtos de exportação do Brasil, que é o KC-390, o cargueiro da Embraer, que tem inúmeros componentes americanos. Então, uma nova subordinação
de política de assuntos militares pode acabar sendo prejudicial. A gente viu, por exemplo, a Avibras, que está numa situação muito delicada e é uma empresa absolutamente estratégica no Parque Industrial de Defesa, ela já recebeu uma proposta de compra da Norinco chinesa. E isso aqui em Brasília foi tratado com alarme, porque se decidiu que não era o caso de ceder o controle para a Norinco. Será que agora, com um redimensionamento das questões Estados Unidos, Brasil, China, a postura muda? Você que me pediu a palavra. Só uma rápida, a ligação mais direta que existe entre a questão da indústria de defesa e a questão geopolítica é que os fornecedores de armas, eles têm poder de veto sobre o emprego das armas. Então, a gente viu aqui o Brasil vetou o emprego da munição dos tanques alemães para ajudar a Ucrânia. Então, da mesma forma, os Estados Unidos poderiam vetar o emprego de armas fornecidas para o Brasil numa determinada hipótese, né, de situação, de operação e tal, e da mesma forma a China também. Então, quando um país se filia a um determinado sistema de armas de um determinado país, ele está também se filiando às opções geopolíticas daquele fornecedor. Caio, ao pesquisar o material para a reportagem que nós exibimos da sua autoria, o que você sentiu por parte dos militares? Eles gostam da expressão voar debaixo do radar, significa voar sem ser visto. Eles acham que conseguem nessa questão sem ser vistos pela ala ideológica do governo? Bom, primeiro que já tem, desde o começo do governo Lula, todos aqueles tensionamentos dos militares com o Palácio do Planalto, isso já foi amainado muito pelo perfil dos comandantes, né, em especial o comandante Tomás do Exército Brasileiro, que tem ali um tino político. Agora, com o tarifaço, isso parece que voltou, né, um certo tensionamento. Eles topam, eu sinto, de certa maneira, eles aceitam, né, porque são subordinados ao comandante em chefe, que é o presidente da República, em ser submetidos, né, eles não têm para onde correr, ao assédio da indústria da defesa da Rússia e da China, como vem sendo. Eles identificam esses assédios como emissários estimulados pelo entorno palaciano, né, em torno do presidente Lula, ali dentro do Palácio do Planalto, que se consideram, olhando a política externa brasileira, focando BRICS, focando China, focando Rússia, esses emissários desses governos se sentem estimulados por esses agentes políticos no entorno do Lula. Isso eles topam. Agora, tem negócios em curso. Um desses negócios, o dos helicópteros, 451 milhões de dólares. Os 222 mísseis, 71 milhões de dólares. Virão 200 militares americanos agora em Juazeiro e Petrolina, no segundo semestre, dentro de uma ação que já dura desde 2021 de intercâmbios. Então, acende uma interrogação. Mas, para concluir, William, os sinais dos militares americanos que vêm ao Brasil e dos militares brasileiros que estão nos Estados Unidos, lembrando que a gente tem representantes das 3 forças em Washington, escritórios, são de que, a despeito de todo o tensionamento com Trump, a despeito de toda a aproximação da política externa brasileira com os BRICS, a cooperação militar Brasil e Estados Unidos vai prevalecer. Sandro, por último, nesse segmento, levando a palavra a você, né, com a seguinte pergunta mais abrangente, Sandro. Que papel a gente consegue perceber que Trump atribui no cenário geopolítico mais amplo que ele desenhou para o Brasil? Eu explico a razão da pergunta. Se a gente considerar como ele está tratando o Brasil, que é o principal potência, fraca ou não é outra história, nessa parte do mundo, parece que ele nos relega, de fato, à posição de ir embora para outro lado. William, a gente pode estar vendo também, em parte, o processo que ele fez com a China e fez com a União Europeia. Então, é interessante notar que a linguagem com o Brasil foi um pouco mais cuidadosa do que a linguagem utilizada com a China e com a União Europeia, mas ainda assim teve um certo peso que não é comum na diplomacia. Mas o que eu vejo aqui muito claramente talvez seja uma percepção do Trump de que não adianta apenas ter na região como aliado Javier Milei. Ele precisa considerar também aí o papel do Brasil. E aí ele tem forçado um pouco a mão para, de certa maneira, submeter mesmo o Brasil a uma agenda americana, submeter o Brasil a uma visão
que os Estados Unidos têm para o hemisfério nesse sentido, e aí colocar o Brasil nesse projeto. Para o Trump é muito claro que ele adota uma agenda que talvez a gente só tenha visto no governo do Bush filho em 2001. Ou seja, ou você está com os Estados Unidos, ou você está contra os Estados Unidos. No ambiente de competição de grandes potências, ele claramente age nesse sentido e sem tempo, com muita energia, com a percepção de que ele tem 4 anos. Então, ele quer reverter o tabuleiro muito rapidamente. Em outros momentos, ele já tinha criticado o fato de que a China é o nosso principal parceiro comercial, e ele acredita que, de certa maneira, há uma visão, há uma percepção, inclusive de alguns think tanks de Washington, que o Brasil seria aquilo como um global swing state, junto com Turquia, junto com Índia, junto com Indonésia, dentre alguns outros países, África do Sul, por exemplo, que podem pender a balança da hegemonia global em favor dos Estados Unidos. Agora, talvez não tanto com palavras duras, mas com uma negociação talvez mais harmoniosa, talvez isso pudesse ser melhor sucedido.